Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor Dr. Fábio José Hauen, coordenador dos programas de mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem. Se quiser rever a conversa nossa no blog, com o endereço aparecer aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Fábio no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Sou Fábio. Roteiro de iniciação científica, isso é, na verdade, para quem quer iniciar na investigação e quem quer fazer pesquisa efetivamente, tem um conteúdo farto para consulta. Agora, antes disso, uma pergunta. A pesquisa, ela faz um profissional diferenciado? Ela efetivamente faz construir conhecimento? Ela consegue mudar o cenário social através da intervenção de pesquisadores, professor? Fala um pouco sobre essas características, essas possibilidades. Gilson, acho que a gente tem que separar com clareza duas grandes funções da universidade. Uma das funções é o ensino, e eu acredito com o ensino com pesquisa. Perfeito. Outra função é a geração de conhecimentos e tecnologias novas que deem retorno para a sociedade. Perfeito. Quando eu penso no roteiros de iniciação científica, eu estou basicamente preocupado com essas duas frentes. Quando você fala assim, na graduação, e eu falava no outro bloco sobre essa transformação que a gente causa no indivíduo que está iniciando. Exato. Eu acho que isso já por si só já vale, independente de qualquer aplicação prática que isso se dê. Mas vamos pensar um pouquinho mais ainda neste jovem. Ele está, por exemplo, ele é um contador, ou alguém da gestão de uma empresa, e se depara com um problema gerencial. Certo. Um indivíduo que sabe fazer pesquisa, ele sabe isolar variáveis, ele sabe gerar um projeto que tenha objetivos claros, que tenha metas esclarecidas. Um indivíduo que nunca viu pesquisa na vida, ele vai ficar atabalhoado e provavelmente vai ser vítima das circunstâncias. Vai enlouquecer, né, professor? Então eu creio que por si mesmo, só esse processo de transformar problemas em projetos e projetos em soluções, por si só já valeria a pena investir em pesquisa na graduação. Com certeza. Absoluta. Outro aspecto, óbvio, é você produzir conhecimento novo. Então, por exemplo, você está num laboratório de química, eu sei que é do seu campo, e você ter a felicidade de uma iniciação científica, de um mestrado, um doutorado, que seja gerar um conhecimento, digamos um polímero, ou algum produto que revolucione, ou que, se não revolucione, pelo menos gere riquezas para a sociedade. Uma aplicação quase que imediata, desculpe interromper. Exatamente. Na minha área, que é uma área de educação, as aplicações nunca são imediatas dessa forma, mas modificam pessoas. Eu penso que nós precisamos no Brasil, nós estamos carentes no Brasil de pessoas que pensem a realidade. Exatamente. Reflitam sobre a realidade, porque pessoas que pensam a realidade conseguirão, pelo menos, dar bons conselhos àqueles que nos governam. Com certeza. Agora, professor Fábio, a história de pensar a realidade, discutir a realidade, intervir na realidade, exige fundamentalmente uma questão básica, que é a questão da investigação. Da competência para você... a partir dos problemas encontrados, quer dizer, inseri-lo num projeto de resolução, que vão seguramente originar novos problemas, mas isso é o crescimento. Isso é do conhecimento científico. Do conhecimento científico. Eu sei que, de uma maneira geral, as pessoas acham que ciência gera um produto. Sim, ciência gera também produtos, mas, na verdade, ciência gera outras perguntas. Exato. O que é ótimo em ciência, quando se faz ciência de qualidade, é quando você produz um resultado e esse resultado te leva a fazer novas e boas perguntas. Eu tenho um bordão que já virou bordão em sala de aula, que, especialmente quando eu não sei a resposta, eu estou muito honrado por sua pergunta, né? Eu estou feliz pela sua pergunta, pena que eu não sei a resposta. Claro. Mas eu acho que são as perguntas importantes, né? Já havia aquele bordão, eu não me recordo exatamente quem fazia a campanha, de que o mundo é movido pelas perguntas, né? Sim. Não lembro também. Mas, de qualquer forma, essa é a realidade. Você ter respostas, você está num mundo cujas respostas estão todas prontas, você estar num mundo paralisado. Exatamente. Você não tem mais por que se mover. Mas se você está num mundo com problemas, num mundo para os quais você tem uma série de dúvidas, você está se movendo em direção a respondê-las.
E é esse movimento que é mais importante do que o produto. Agora, professor Fábio, na verdade, não era interessante que as pessoas, os nossos telespectadores e telespectadoras, ao invés de acreditarem no que ouvem, por exemplo, nos meios de comunicação, não colocassem uma interrogação em cada frase que ouvem, ou seja, questionassem mais, perguntassem mais, para que nós tivéssemos uma sociedade com conhecimento, com um grau de competência muito maior, professor? Olha, essa é uma observação, vou usar o bordão agora, né? Essa é uma excelente pergunta. Por que é uma excelente pergunta? Porque a resposta não é fácil. Eu tenho alguma intuição para te responder com relação a isso. Eu acho que nós somos fruto da nossa educação. E a nossa educação é um tanto dedutiva. O professor diz uma verdade e nós, como alunos, acreditamos. E tanto acreditamos que ele nos cobra exatamente que a gente responda isso na prova. Exato. Então nós não somos educados a perguntar. Então nós não somos perguntados a ter atitude cética. Quer dizer, diante de qualquer informação, sempre se colocar, né, lógico, um pé na frente para que aderir àquela informação, mas também um pé atrás para perguntar por que eu estou aderindo. Exatamente. Então, a gente acaba acreditando, e eu percebo isso na graduação, de que ciência é algo pronto, ou de que lá na universidade você vai encontrar as respostas. Não é essa questão para uma universidade séria. Para pesquisadores sérios, para professores sérios, não poderia ser dessa forma. Absolutamente. Agora, a construção do conhecimento, as portas para, os caminhos para e as trajetórias para, parece-me que aí sim é uma função da universidade e de seus professores. E daí é por esse motivo que eu chamo meu livro de roteiros, porque justamente você tem uma jornada, a ideia é, você tem que chegar em algum lugar, mas o problema é como é que eu chego, qual é o meu GPS, qual é o meu Waze, sei lá, como é que eu chego lá? Né? Que instrumentos eu chego lá? Hoje nós temos por exemplo, a tecnologia nos fornece metodologias fantásticas, por exemplo, para se localizar dentro de uma cidade que há 20 ou 30 anos atrás nós sequer imaginávamos que era possível. Exatamente. A ideia dos roteiros é você ter uma espécie de GPS acadêmico, né? Olha que espetacular. Que é, como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Porque é muito fácil também na academia eu dizer assim, não, a academia é formada por perguntas, mas aí, como é que a gente se move em direção a tentar respondê-las? Exatamente. Essa é a questão fundamental. Perfeito. E quem quer fazer uma formação de qualidade tem que passar por essa iniciação. Ok. Daqui a pouco mais a gente vai continuar falando sobre isso, professor, e eu vou te perguntar também sobre... Nós temos uma estrutura educacional no Brasil que tem, por exemplo, na nossa estampada na bandeira, a origem da nossa estrutura, que é a origem positivista, né? Que tem o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Quero começar, depois o último bloco, confirmando a tese de que o tempo é nosso algoz, professor, quando a conversa é tão agradável, professor Fábio. Pode ser? Pode ser. Mas... Estamos conversando com uma honra indescritível com o professor Dr. Fábio José Hauen, coordenador dos programas de mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem da nossa universidade. Você vai rever a conversa nossa no blog. O endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas a esse brilhante doutor no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Maurício.